Olá pessoal, tudo bem? Se liga no Enem. Gostaria de trazer algumas dicas filosóficas na hora que vocês forem escrever suas redações, claro, com foco no Enem. Então a primeira dica que eu queria trazer para vocês é com relação à teoria de hábitos de Pierre Bourdieu. A segunda teoria que eu queria trazer é sobre Epicuro, com a questão do prazer moderado, e a questão, por última, de Aristóteles, quando ele fala da questão do meio termo. Primeiramente, conforme a teoria sobre hábitos, proposta pelo sociólogo, filósofo também Pierre Bourdieu, a sociedade incorpora, naturaliza e reproduz modelos e padrões impostos à sua realidade. Dessa maneira, pode-se concluir que as pessoas nascem e se desenvolvem em uma comunidade que, por meio da globalização, teve contato e aderiu ao modo de vida americano, norte-americano, em que o consumo de fast foods industrializados, que é muito comum para a gente, né, é um estilo de vida adotado por grande parte dos brasileiros, por exemplo. A segunda proposta que eu trago aqui para vocês hoje é sobre Epicuro, pensador da Grécia Antiga, em que a filosofia, para ele, tinha a função de ensinar as pessoas a interpretar corretamente seus próprios impulsos físicos e também a dominá-los. Comer menos, por exemplo, é uma forma de autocontrole e, de quebra, valoriza a satisfação saborear um pequeno pedaço de chocolate, por exemplo. A busca pelo prazer como forma de atingir a plenitude e a felicidade é a essência do epicurismo, que é uma escola filosófica, né, lançada pelo sábio e seguida por seus discípulos. Portanto, o autocontrole para Epicuro é de suma importância, por isso essa questão do prazer moderado. E por fim, a gente traz aqui o Aristóteles, que, de acordo com a teoria do meio termo, né, do pensador que a gente está falando aqui em questão, Aristóteles, mostra o equilíbrio de todas as ações humanas e isso é o caminho para uma vida feliz e saudável. Contudo, né, se a gente pensar aqui no nosso país, observa-se que o desequilíbrio das práticas alimentares e esportivas, né, que também seria um exemplo legal, tem ocasionado o aumento da obesidade, prejudicando o bem-estar de uma parcela da população, da sociedade. Então essas são as dicas que eu queria trazer para vocês, espero que vocês gostem, que vocês possam aproveitar com base aí na contextualização da redação do Enem. Forte abraço e até a próxima. Olá, meus queridos alunos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade e sedentarismo, né? São dois termos aí que estão correlacionados de certa forma. O sedentarismo está atrelado, a obesidade está atrelada ao sedentarismo, assim como o sedentarismo está também atrelado à obesidade, né? Na maioria dos casos, porque tem gente que pode ser sedentário, mas devido a fatores genéticos acaba não sendo obeso. E eu vou começar falando da palavra obeso, né? A palavra obeso, ela tem uma derivação do latim em que obesos, né, ob significa excesso, né, e edere significa comer, né, então obesidade significa o caso de comer em excesso. E a gente vai vendo ao longo da nossa conversa que nem sempre comer em excesso leva à obesidade, mas são fatores que estão relacionados. E aí você pode ter outros fatores associados, como culturais, fatores genéticos, né? Fatores sociais também são importantes. E a gente vai ver que a obesidade, ela traz junto com ela diversos fatores, né? Como fatores que são importantes para a qualidade de vida. Então, por exemplo, a obesidade, ela traz fatores que vão limitar a qualidade de vida, né? Então ela traz fatores como aumento da pressão arterial, ela traz fatores como é o caso também da diabetes, né? A diabetes é quando você tem... A diabetes você pode ter de vários tipos, mas o mais comum é quando você tem um excesso de glicose na corrente sanguínea. Você não consegue baixar essa glicose que está em excesso, né? Com o passar do tempo, o seu organismo, quando é bombardeado por alimento,
A partir do momento que você come, na verdade o seu corpo ele reconhece aquela comida, aquele alimento que está sofrendo digestão e aquele alimento que está sendo absorvido, libera a insulina necessária, né, que é o pâncreas que libera a insulina necessária para retirar o excesso de glicose do seu sangue. Então, na verdade, a glicose é o nosso combustível. E aí você vai pegar a insulina ela retira o excesso de glicose do sangue e joga para as células. A insulina, no caso, é o iFood das células, né? Ela que vai levar a glicose do sangue até a célula. E aí, se você está bombardeando o seu corpo de combustível, é como se eu pegasse um carro agora e fosse abastecer. Imagina que o tanque de um carro tem 50 litros de gasolina e eu coloco 60. Não cabe, vai transbordar. É o que acontece com o nosso corpo. Quando a gente bombardeia o nosso corpo de alimento, nós estamos sobrecarregando o nosso corpo. Chega um momento que o pâncreas fala, olha, eu não consigo produzir na velocidade que você está pedindo, ou eu não consigo produzir essa quantidade. E aí a pessoa às vezes precisa fazer a administração e o uso de insulina injetável, né? Hoje tem várias formas, tem inalável, tem uma série de outros tipos de insulina, mas precisa fazer isso para controlar a glicose. E aí, por que é importante controlar a glicose? A glicose é como se fosse o nosso dinheiro no bolso, né? Se eu for sair, por exemplo, para comprar alguma coisa na rua e não aceita cartão, que hoje é difícil, né? Hoje tem o Pix, então, não aceita cartão, eu vou pegar o dinheiro do meu bolso e vou pagar. Se aquele meu dinheiro acabar, eu vou precisar sacar o dinheiro. E a glicose é justamente isso, é o dinheiro disponível no nosso sangue, é o combustível disponível no nosso sangue. Apesar de eu não ter comido, né, e você continua executando as atividades, porque na verdade o nosso corpo ele regula o metabolismo. Precisei de glicose, o que meu corpo faz? Tira da reserva. Não precisei de glicose, meu corpo vai lá e armazena. Então o nosso corpo está constantemente fazendo o que a gente chama de feedback, né? Essa regulação hormonal aí para você controlar a taxa de glicose. Uma coisa ruim que fica com a glicose alta é que o sangue ele fica mais grosso e aí ao longo prazo a gente tem problemas aí estruturais, a gente tem problemas aí circulatórios, o alimento, os nutrientes e o oxigênio não vai chegar em determinadas áreas e aí por isso que a gente vê às vezes diabético com problemas aí severos de circulação, problemas de cicatrização inclusive, né? Porque uma coisa leva a outra, tá? Então, vou parar por aqui. A obesidade, ela pode ser um problema multifatorial, né? Como eu disse, ela pode ser cultural, ela pode ser social, ela pode ser econômico, ela pode estar envolvida em qualquer eixo ali, inclusive genético, né? Às vezes você olha aquela pessoa, nossa, ela come e não engorda, né? São fatores genéticos, né? Eu, por exemplo, tenho um fator genético até positivo, né? Eu posso, é claro que com a idade isso diminui, eu posso comer gordura, se eu fizer exame de sangue, meu colesterol dá abaixo do normal, porque graças a Deus a genética que eu herdei foi uma genética até boa. Não é legal você fazer isso, mas isso acontece comigo. A minha esposa, ela comeu uma gotinha de óleo e for fazer o exame, é batata que vai dar alto ali o colesterol. Isso aí é de cada um. E uma dica aí também, muitas mulheres às vezes têm um colesterol um pouquinho mais elevado devido aos hormônios femininos também. Principalmente às vezes se tomar a pílula anticoncepcional que tem uma base aí de gordura para poder fazer esses hormônios aí. Então assim, fica aí também uma dica aí em relação à obesidade, ok? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.